Pais de alunos com deficiência voltam a cobrar professor mediador nas salas de aula da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão. A reivindicação é antiga. Nem com liminar da Justiça, essas famílias têm conseguido o atendimento adequado. Duas mães e um pai lutando pelos direitos dos filhos com deficiência. O Gustavo, de 11 anos, tem autismo. O Israel, de 15, também, além de deficiência visual. O Lucas, de 9, paralisia cerebral. Os três estudam em escola da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão e precisam de professor mediador nas salas de aula. As famílias tiveram de buscar a justiça para conseguir o profissional e nem assim foram atendidas com a necessidade que os alunos precisam. O Gustavo ele tem autismo, ele tem liminar desde 2018. Na liminar garante que ele tem que ser assistido da hora que ele chega à escola, à hora que ele vai embora. Porém, a Secretaria da Educação mandou um professor mediador para atender só 19 horas semanais. E a carga horária dos alunos são 30 horas semanais. Então, tem disciplina que ele fica sem professor mediador. Muitas vezes ele não faz atividade porque ele não consegue fazer. O caderno dele vai em branco, dessas disciplinas que ele fica sem. Porque ele chega em casa frustrado, às vezes ele fica nervoso, né? Tem crise nervosa porque ele não consegue fazer atividade. Então, eu não sei mais o que eu faço, né? Porque judicialmente eu já tenho a liminar, mas a secretaria alega que está cumprindo, porém não está cumprindo adequadamente. A Lisandra é a mãe do Lucas. Ela conta que é feito um rodízio com o professor mediador, que fica somente 50 minutos por dia com o filho dela, o que não é nada perto da necessidade durante todas as aulas. As únicas aulas que tem dois professores é as aulas das regentes, as outras outras aulas não tem, é um professor só. Já aconteceu do meu filho ter uma crise de ansiedade, não conseguir ficar na escola, ter que vir embora chorando. Então tá muito complicado. Fora que o elevador da escola não funciona, meu filho não tem acesso ao prédio todo da escola. Então tá muito difícil, muito difícil. E a Secretaria da Educação alega que na sala dele já tem dois professores. Não cumprem a liminar, a professoras regente, por mais que tentam, não conseguem dar conta da demanda da sala toda. Meu filho não é o único deficiente da sala dele, tem outra criança, né? E não dá muito difícil. O Fabiano é o pai do Israel, que estuda na escola Professor José Rodine Luiz, no Jardim Zara. O filho está sem professor mediador há quase 2 semanas. Ele precisa não só de um professor mediador, professor auxiliar na questão pedagógica, como também na orientação à mobilidade, nas necessidades pessoais, entendeu? Então, a gente está nessa luta há anos. A Secretaria da Educação, quando manda alguém, mandou uma professora auxiliar com 19 horas semanais. Não tem especialização nenhuma, não tem experiência e, para nossa surpresa, há 1 semana e meia atrás ela desistiu, né? E agora o meu filho está sem professor auxiliar. De acordo com o grupo de pais engajados na causa, hoje são mais de 800 alunos na Rede Municipal de Ensino que possuem alguma deficiência e que precisariam de professor mediador. Mas, segundo eles, nem metade tem. E os que possuem não têm o atendimento em todas as aulas. A gente está fazendo o que a gente pode, só que não está adiantando. A gente faz reuniões todo mês praticamente, já formo na defensoria, a minha liminar pelo Ministério Público, os promotores já estão cientes do que está acontecendo, mas não resolve, não resolve. Meu filho está no 4º ano, meu filho não sabe, não está alfabetizado. Hoje a gente está solicitando que a secretaria crie o cargo do professor mediador, porque não tem o cargo. Eles usam os próprios professores da rede. O professor no contraturno, ele pode ser professor mediador e muitos não têm especialização, então acaba desistindo quando pega uma criança com deficiência, né, para ser mediador. Então, criando o cargo, eles já vão contratar profissionais com especialização e já vai ter esse suporte já para os nossos filhos. O que eu estou vendo nessa manobra da Secretaria Municipal, respondendo às liminares que está fazendo, coloca um professorzinho para uma escola que tem
dezenas, algumas pessoas com deficiências, mas uma professora para várias pessoas com deficiências não é suficiente, passa de longe. Para mim e para todos os pais, é a exata expressão do preconceito das pessoas que dirigem a Secretaria Municipal da Educação. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação disse que está em constante atualização dos números referentes à educação especial, que conta com 176 professores e outros 43 que atuam exclusivamente para liminares dos estudantes com deficiência. Destacou ainda que possui mais 400 agentes de suporte operacional, 250 mediadores e mais 69 que estão em processo de atribuição. Para falar mais sobre esse assunto, conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo já está Dr. João Rafael Mião, ele que é advogado. Doutor, nós acabamos de ver então o drama de pais para conseguir professor mediador nas salas de aula para os filhos que têm deficiência. O que diz a lei sobre isso, doutor? Ótima tarde. Bom, boa tarde. O Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que o poder público é obrigado, é um dever do poder público, garantir o profissional de apoio escolar. Esse profissional ele tem que estar full time em sala de aula, acompanhando o aluno e também os professores, para que esse aluno tenha a possibilidade de desenvolver as atividades de locomoção, de alimentação, incluindo atividades pedagógicas com bom aproveitamento, o que não é feito. Então, pelo que o senhor está dizendo e as famílias relataram na reportagem, a Secretaria da Educação de Ribeirão pode não estar cumprindo a lei. Sim, o que nós ouvimos agora é que, apesar de garantido por lei, de dever legal, o poder público municipal não está cumprindo e não está garantindo esse profissional para apoiar os alunos para o seu desenvolvimento cognitivo. Muitas famílias, doutor, elas procuraram sim a justiça, tem inclusive liminares que não estão sendo atendidas pela Prefeitura, pela Secretaria da Educação de Ribeirão. O que eles ainda podem fazer então? Bom, os mecanismos coercitivos para obrigar o cumprimento de uma liminar, nós sabemos que eles são poucos, eles são escassos. Mas é importante que o responsável legal por aquele aluno que tenha a liminar informe no processo o descumprimento, mesmo que de reiteradas vezes, para que a Justiça tenha conhecimento do descumprimento e adote outras medidas com a obrigação de pagamento de multa ou outra coisa semelhante para que a liminar seja garantida. Agora, doutor, é aquela máxima que a gente sempre conhece, né? Decisão não se discute, se cumpre. Algum servidor da Prefeitura, algum gestor pode ser responsabilizado, então, por essa medida que não está sendo cumprida? Sim, o gestor público ele pode ser responsabilizado por agir ou não agir, ou seja, pela sua ação ou omissão, seja ela com culpa, né, por negligência, imperícia ou imprudência, ou por dolo, que é a falta de vontade ou a impossibilidade de agir diante de uma ordem judicial. Bem, os pais disseram aí para a nossa reportagem, para a nossa repórter Gislene, que hoje são 800 alunos na rede municipal de ensino com alguma deficiência que precisam desse professor mediador, mas nem metade desses alunos tem esse atendimento adequado. A situação é preocupante, né, doutor? Porque são crianças que podem estar sendo muito prejudicadas no ensino. É preocupante e uma grave lesão ao direito da pessoa com deficiência. Porque o descumprimento de uma ordem judicial ou descumprimento legal da obrigatoriedade de um profissional de apoio pode fazer com que a pessoa com deficiência não tenha a possibilidade de desenvolver o seu desenvolvimento cognitivo corretamente, ou seja, ela vai ter a impossibilidade de atingir o seu ponto máximo de evolução. Então, é uma grave lesão ao direito da pessoa. Dr. João Rafael Mião, advogado, agradeço a presença do senhor aqui. Uma ótima tarde, excelente fim de semana. Boa tarde.